Olá, pessoal, boa noite. Desculpa aí pelos imprevistos. Meu nome é Débora Nunes Prata. Faço parte aí do corpo docente e também sou uma das coordenadoras da pós-graduação em fisioterapia pediátrica neonatal. Sou especialista em fisioterapia pediátrica neonatal pela Sobrafir, pós-graduada em pneumologia pela Unifesp. Também participo aí, sou membro da ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave e DPOC, né? Como eu falei para vocês, sou coordenadora de estágio. Quem for fazer a pós-graduação em pediatria ou cardiopediatria, a gente vai se encontrar ali no ambiente hospitalar. Sou fisioterapeuta, concursada aqui do estado de São Paulo, aí nos setores aí de enfermaria, pediatra, ambulatório de reabilitação pulmonar pediátrica e na UTI neonatal. Então, vamos falar um pouquinho sobre as escalas de avaliação em pediatria, que é muito importante a gente padronizar as nossas opiniões, né? Assim a gente vai conseguir traçar um bom objetivo e uma boa conduta, porque cada um tem uma opinião para dar, né? Então, essas escalas de fisioterapia, né? As escalas em geral foram criadas para a gente padronizar nossas opiniões, né? Agora só falta os hospitais aderirem a essa escala, as escalas, esses scores de avaliação, para a gente conseguir atender o nosso paciente mais uniformemente. Então, vamos falar sobre a primeira escala, seria a escala de oxigenoterapia, né, que ainda tem muitas controvérsias em relação à oxigenoterapia, que a gente sabe que em alguns lugares sempre falam que a oxigenoterapia é para conforto, né? A gente sabe que agora não, né, na verdade sempre foi que esse não é o objetivo da oxigenoterapia, e sim para a correção da hipoxemia. Porém, quando a gente adota o uso de oxigenoterapia, sempre alguém quer saber qual a fração de oxigênio que a gente está dando ali no paciente, né? Então, tem uma escalinha, tá? Através desse site Nico Tools, tá? Que eu vou acessar aqui para vocês, que é bem interessante, que a gente consegue ali falar sobre qual a porcentagem de FO2, né, que estamos ofertando ali para o paciente. Lembrando que nenhuma escala, principalmente de oxigênio, é fidedigna. Então, vai ter variações de porcentagem de uma para outra. Então, essa escala aqui no Nico Tools, tá? Então, a gente vai avaliar, vamos colocar o peso da criança, a taxa respiratória, que representa a frequência respiratória da criança, o fluxo de gás em ml e o liquidificador de O2. Eu vou acessar aqui para vocês, espero que entre. Então, essa é a tela do aplicativo, espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Não é aplicativo, vocês vão ter que digitar, tudo bem? Ali no Google. Então, aonde que nós vamos entrar? Aqui nesse primeiro link aqui, ó, de fisiologia respiratória e fisiológica, e entrega de baixo fluxo de O2. Então, aqui eu consigo colocar o peso da criança, vou colocar aqui um exemplo, 5 quilos. Aqui a frequência respiratória da criança, vamos colocar aqui de 50, a frequência respiratória da criança. O fluxo de gás, ele seria a quantidade de litros que eu estou fornecendo para o meu paciente de oxigênio. Porém, nesse link aqui, nesse espaço, eu preciso transformar em ml. Vamos supor, 2 litros, ele começa a partir de 2 litros, tá? É 20. 3 litros é 30. 4 litros é 40, 5 litros, 50 e assim por diante, tudo bem? Vamos colocar aqui o exemplo, então, de 4 litros no cateter, enfim. E o liquidificador de oxigênio representa aquele fluxômetro lá da parede. Então, a gente vai colocar aqui de 100%. E aqui, opa, vamos ver aqui, eu tinha colocado 40, né? 100%. Ai, gente, eu tinha. Aqui, ó, pronto. Ele vai dar aí uma fração inspirada de oxigênio de 23%.
Tudo bem? Então, é realmente um aplicativo muito interessante que a gente consegue realizar ali a beira-leito, ali no paciente, para saber quanta fração de oxigênio que a gente está conseguindo fornecer ali para o paciente. Tudo bem? Então, aqui, ó, outro exemplo. Vamos supor, 10 quilos a criança, a frequência respiratória. Estou chutando, tá, gente? De 60. O fluxo aqui de 30, que é referente a 3 litros por minuto, e aqui o blender aqui, o liquidificador de oxigênio, que através ali ou do blender ou do fluxômetro que vai lá na parede, né, que tem na maioria dos hospitais, e quanto de fração inspirada que eu estou fornecendo ali para o meu paciente. Aqui já deu de 22%. Tudo bem? Então, é um aplicativo bem interessante que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, tá? Além do mais, além desse site aí muito interessante, temos a tabelinha também, que podemos deixar ali na nossa prancheta, tudo bem? Para a gente poder saber quanta fração de oxigênio que a gente está também fornecendo ali para o paciente, através da cânula nasal, né? Sistema de baixo fluxo, a máscara simples, a máscara com reinalação parcial de oxigênio, a máscara não reinalante e o dispositivo de alto fluxo, a máscara de Venturi e o capacete de oxigênio útil, que nem se utiliza mais, mas é muito interessante a gente saber ali quanta fração de oxigênio realmente cada dispositivo fornece para a gente. Além desses dispositivos, tem aquela tabelinha anteriormente, o site, qual o outro instrumento que a gente consegue fazer a monitorização da oxigenação? Temos aí o índice de saturação, geralmente quando a gente não tem um acesso ali imediato à gasometria, tudo bem? Quando a gasometria arterial não está disponível ali para a gente, então a gente pode utilizar a saturação parcial de oxigênio, que seria a periférica, dividido pela FO2. Então, o paciente precisa estar em uso de algum blender, né? Ou em ventilação mecânica, para a gente conseguir realmente calcular essa FO2, tá? Então, ó, o normal seria indicativo maior que 264. E qual que é a continha ali do índice de saturação? Seria 100 vezes a MAP, que representa pressão média das vias aéreas, vezes a FO2, dividido pela saturação. Então, ele dá uma pontuação, uma hipoxemia leve, quando uma IS está menor que 7,5, entre 5 a 7,5, a hipoxemia moderada de 7,5 a 12,3 e a hipoxemia grave e acima de 12,3. Então, é uma das ferramentas à beira-leito que a gente consegue sim utilizar para a gente determinar se o paciente precisa realmente da oxigenoterapia, além das escalinhas de monitorização, né, como a IS, temos aquela tabelinha de quanto de frações que a gente está fornecendo ali para o paciente de oxigênio, tá? Lembrando que o oxigênio não é para conforto respiratório, somente quando o paciente está em crise de hipoxemia. Tudo bem? Passando essa parte de administração de oxigênio, e quais são as escalas que nós podemos avaliar, né, também a beira-leito e alguns distúrbios ventilatórios e algumas patologias. Temos aí a escala de Wood-Downes modificada por Ferri para bronquiolite. Ela é uma escala que foi desenvolvida, né, para quantificar e qualificar ali o desconforto respiratório em criança. Então, ela foi adaptada para realmente fazer a avaliação da crise, da gravidade da bronquiolite. Então, essa escala de Ferris, ela avalia, então, os sibilos, se está na fase inspiratória ou na fase expiratória. Tem as tiragens, subcostal, supraclavicular. Tem a frequência respiratória ali da criança. Tem a frequência cardíaca. Tem a ventilação, que seria pela ausculta pulmonar. Tem a cianose, se o paciente apresenta ou não. Né? Então, como falei para vocês, é uma escala qualitativa, quantitativa, para a gente poder avaliar a gravidade da bronquiolite. E ela tem um score aí de 1 que vai até a 8. Né? Quanto menor esse score, né? Menor a pontuação, menor a gravidade
da bronquiolite. Temos também algumas opções de conduta quando o paciente apresenta aí o score de Ferris, da bronquiolite leve. Então, qual o dispositivo que a gente pode utilizar nesse paciente, né? É um CPAP nasal? Quando o paciente apresenta aí um disco ventilatório moderado, então qual recurso que a gente pode utilizar? CPAP nasal, o CPAP, o BIPAP, catéter nasal de alto fluxo, e o paciente grave, e qual recurso que podemos utilizar? É o BIPAP ou o paciente está indicativo aí de intubação orotraqueal? Então, por isso que é muito importante a gente utilizar essas escalas à beira-leito para a gente parar com o achismo. Porque eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, o fulano tem outra opinião. Então, padronizando essa escala, eu falei, não, ó, eu fiz essa escalinha durante o meu atendimento e deu essa pontuação. Né? Por isso que também eu utilizei esse recurso. E aí a gente consegue também fazer esse monitoramento do paciente, se ele está melhorando ou ele está piorando após a aplicação desses recursos. Tá? E sobre a asma, né? Eu coloquei algumas escalas para as principais patologias que a gente encontra aí na sala de emergência, né? Então, tem a escala de avaliação para asma, que mais utilizamos é a PAS. Então, também tem um link aqui, eu vou acessar aqui para vocês, espero que funcione. Deixa aqui traduzir a página. Então, é um score de asma pediátrica que é avaliada a partir de 2 anos de idade até os 18 anos. Tudo bem? Então, é um link. E aqui a gente consegue colocar aqui a frequência respiratória do paciente. Também vou chutar, vou colocar em torno de 25. Qual que é a idade da criança? 6 anos. Tudo bem? Tem necessidade aí de oxigenoterapia? Deixa eu ver aqui. Tem, tá com 95% em ar ambiente, 90 a 95% em ar ambiente, menor que 90% em ar ambiente ou requer algum suporte? Vamos colocar aqui, ó, menor que 90%. E ele tem uma pontuação do seu ladinho, né? Se é 1, mais 2, mais 3, depois vai quantificar essa pontuação. E como que tá a ausculta desse paciente? Né? Tá boa? Tem sibilo na fase inspiratória, na fase expiratória, ou tá global? Vamos colocar esse paciente tá mal, hein? Ó, sibilância inspiratória e expiratória. Aqui. E como que tá as retrações, né? Que esse paciente apresenta sinais de desconforto respiratório. Vamos colocar aqui 2. Intercostal e subesternal. E se o paciente apresenta dispneia, fala em fala frases parciais, é um choro curto, vamos colocar aqui, ó, gruindos. O paciente está mal, hein? Então, 12 pontos, o paciente está em exacerbação grave e menor que 50% do pico de fluxo, né, do previsto para esse paciente. Então, é muito legal essa escala, né, para a gente poder avaliar realmente a gravidade da asma que aparece, é uma das principais patologias que aparece ali na sala de emergência. Como eu falei para vocês, é importante a gente quantificar e qualificar realmente o nosso atendimento, assim a gente conseguimos traçar um bom objetivo e também uma excelente conduta desses pacientes. Então, vocês sempre, no momento da avaliação, né, na evolução de vocês, for utilizado a escala, o PAS, para asma e deu o score aí de 12 pontos, afecção grave com menor de 50%. E assim também você está justificando a sua conduta. Deixa eu fechar aqui. Ok. Tá? Além dessa escala de bronquiolite, de asma, né, que são doenças obstrutivas, temos então a escala, né, de West para referente à obstrução de vias aéreas altas. Nada mais, nada menos que é o estridor laríngeo, né? Então a gente precisa também quantificar, porque cada um tem uma percepção. Tem uma, você tem outra, né? Então a gente precisa realmente quantificar, né? Avaliar esse estridor laríngeo. Então,
o paciente são aqueles pacientes que apresentam aí traqueomalácia, laringomalácia, né? Que apresenta aí o estridor laríngeo. Quem mais apresenta mesmo são pacientes com PC, paralisia cerebral, que aparece, aquele paciente que tem uma malformação na laringe ou na traqueia, são aqueles pacientes que têm uma histórica aí de extubação recente, tá? Então, a prematuridade também tem um grande fator aí, o paciente evoluir com estridor laríngeo. Então, ela avalia ali o estridor inspiratório, se o paciente apresenta alguns sinais de desconforto respiratório, alguma retração, se durante a nossa ausculta apresenta entrada de ar, se apresenta aí cianose em ar ambiente e o nível de consciência, né? Quanto maior a pontuação, maior a gravidade aí do estridor laríngeo. Então, o estridor laríngeo, pessoal, é a alteração mecânica ali da laringe ou da faringe, e nós, fisioterapeutas, temos total conhecimento de reconhecer quando o paciente está com estridor laríngeo, através da nossa ausculta pulmonar, tudo bem? E como que a gente consegue fazer essa diferenciação dessa ausculta, né? Através da gente fazer a ausculta aqui na região do espaço retrolingual e na ausculta pulmonar. Se o mesmo som se propaga aqui no espaço retrolingual e na região pulmonar, o paciente provavelmente tem um estridor laríngeo que pode melhorar com posicionamento ou não, ou aquele paciente, você, nossa, eu estou na dúvida se é ronco, se é estridor laríngeo. Vamos supor, se na hora da ausculta você auscultar somente roncos aqui na região peitoral, aqui da região do tórax, e aqui nenhum ronco aqui no espaço retrolingual, então o paciente tem uma obstrução ali por secreção. Então, assim que a gente consegue detectar realmente se o paciente tem uma obstrução de via aérea superior. E qual que é o recurso que a gente utiliza, né? Somente tem que ter uma avaliação médica, primeiramente. Geralmente a equipe médica utiliza aí a medicação, que é beta-1, que seria a adrenalina, de ação imediata, tudo bem? Após a inalação com adrenalina, a gente pode utilizar o recurso de pressão positiva, que aí vai conseguir pressurizar toda aquela via aérea, né? Então, a gente consegue aí diminuir os sinais de desconforto respiratório. Depois de 1 hora, no máximo de 2 horas, o paciente não melhorar, aí a equipe médica precisa tomar uma outra intervenção, tá? Sem a medicação, a fisioterapia não consegue tratar esse paciente, né? A gente não faz milagre. Primeiramente, tem que ter ação medicamentosa, que geralmente é a adrenalina, e após o emprego aí da pressão positiva, tá? No modo BIPAP, tudo bem? Passando aí na fase de avaliação aí de paciente em ar ambiente, né? Digamos assim. E qual outro score que a gente pode fazer para a gente avaliar um paciente com suporte ventilatório, né? Temos catéter nasal de alto fluxo, que todo mundo conhece, né? Infelizmente, não é todo hospital que tem esse suporte, principalmente no hospital público. Nós sabemos que somente o catéter, né, é mais de R$ 1.000 e não é esterilizado, então para o SUS é um recurso muito caro, né? Como não pode ser esterilizado, não tem como ficar jogando fora esse dispositivo, né? Então, qual que é o score? Qual que é a tabela, né? A avaliação que nós realizamos para esse paciente? Se há sucesso ou fracasso, né? Ou falha do catéter nasal de alto fluxo. A gente utiliza o índice de ROX, que tem em relação à saturação parcial de oxigênio, a FO2 dividido pela frequência respiratória, tá? E a gente tendo esses valores, a gente consegue determinar se o paciente está falhando ou está evoluindo bem ali com o uso do emprego do catéter nasal de alto fluxo, além dos sinais, né, e sintomas que esse paciente pode vir apresentando, tá? Então, o índice de ROX.
Depois de a gente fazer todo esse cálculo, se ele paciente apresentar um índice de ROX maior que 4,88 nas primeiras 12 horas, é sucesso no cateter nasal de alto fluxo. Lógico, com a soma de melhora do desconforto respiratório, diminuição da frequência respiratória, diminuição da frequência cardíaca. O ROX até 2 horas ainda apresentar menor que 2,85, esse paciente está indicativo de intubação orotraqueal. O ROX dentro das 6 horas, né, com emprego aí do cateter nasal de alto fluxo for menor que 3,47, possivelmente IOT, foi falha aí da cateter nasal de alto fluxo. E o ROX até 12 horas, né, menor que 3,85, também é indicativo de intubação orotraqueal. Então, uma tabelinha, uma avaliação que nós realizamos à beira do leito, a gente não pode pular essa tabela, né? Então, aí a gente consegue quantificar realmente e qualificar se o paciente está respondendo à terapia não invasiva. Tá? Como falei, cada um tem uma percepção, né? Tem vários profissionais envolvidos ali nos cuidados dos pacientes, então vamos uniformizar em relação ao uso de scores. Aqui eu falei sobre cateter nasal de alto fluxo e para ventilação não invasiva. Temos então o score de HARCOR, né? Também para avaliar o sucesso e a falha da ventilação não invasiva, tudo bem? Então, ele avalia a frequência cardíaca, o pH, o Glasgow, a relação PO-FO2, tudo bem? E a frequência respiratória, tá? Então, após mais ou menos em torno de 1 a 2 horas, a gente faz essa avaliação inicial e após 1 ou 2 horas a gente reavalia novamente esses pacientes. Se ele apresentar um ACOR, aí com a pontuação aí acima de 5, então é indicativo que esse paciente fez o quê? Falha na ventilação não invasiva. Quais são os motivos de falha da não invasiva? Seria parada cardiorrespiratória, o paciente com choque séptico, instabilidade hemodinâmica, quando o paciente não responde à reposição de hidroeletrolitos ou de drogas vasoativas. Temos também a não adaptação da interface nesse paciente. Nós sabemos que isso leva muito insucesso na adaptação da interface nesse paciente, principalmente num paciente pediátrico, né, referente ao uso de prongas, às vezes não é número adequado, tamanho adequado, às vezes em alguns serviços não temos outro recurso, máscara nasal, orofacial, ou total face, ou performax. Então, isso implica realmente na tolerância do paciente com o uso da ventilação não invasiva, tá? Então, entre 1 e 2 horas, fazemos novamente reavaliação. Se der aí uma pontuação acima de 5, o paciente apresentou falha na ventilação não invasiva, então é indicativo de intubação orotraqueal, tá? Agora, passando essa parte, né, da parte respiratória, avaliação respiratória, e as escalas neurológicas ali na pediatria. O que nós podemos fazer, né? Qual a forma de avaliação? Temos a escala de coma de Glasgow, né, que é utilizado por todos os profissionais ali na assistência ali da criança. Porém, na escala de Glasgow pediátrica, há algumas modificações em relação à do adulto. Vamos ver aqui, ó, em relação a lactente e crianças. A abertura ocular é semelhante ao do adulto, ele pode apresentar aí uma abertura ocular espontânea, estímulo verbal, estímulo doloroso ou ausente. E a resposta verbal, lactente não fala, ele vai fazer o quê? Vai chorar, ele vai resmungar, vai balbuciar, tudo bem? Vamos lá, no lactente, balbucio, o choro em resposta à dor, ou se o choro está ausente ou não. E na criança um pouquinho menor que já contactua, né? Ela está orientada, ela está calma, ela apresenta palavras desapropriadas, né? E a resposta motora, a mesma coisa na criança, né? São movimentos tensionais, retirada ao toque, retirada da dor, faz o movimento de decorticação, né? Faz o movimento de decelebração. Decorticação é a flexão, tudo bem? E a decelebração é a extensão
ali dos membros, tudo bem? A criança também pode apresentar, geralmente, decodificação de membro superior e descelebração de membro inferior. E aí, é lesão do sistema nervoso central, tá? É uma escala que a gente, né, nós da fisioterapia, precisa realmente avaliar também os nossos pacientes. Temos as pupilas, avaliação pupilar, isocórica, semiótica, anisocórica e midriática. As isocórias são aquelas pupilas normais que respondem à luz, sem lesão do sistema nervoso central, é uma pupilas ok, padrão da normalidade. Tem as mióticas, então as pupilas são bem pequenininhas, não tem resposta à luz, pode vir apresentar lesão do sistema nervoso central. Tem anisocóricas também, né? Uma dilatada, outra contraída, pode ser sinal de AVC, TCE nesses pacientes. E midriática também, paciente com anoxa ou hipoxemia severa ou TCE. Então, é sinal aí miótica, anisocória, midriática, sinal de lesão do sistema nervoso central. Tá? Então, elas são pupilas que não respondem à luz. E também cabe o nosso fisioterapeuta fazer essa avaliação à beira-leito e fazer realmente a nossa evolução por escrita. E como que nós fazemos? Avaliação neurológica, avaliação hemodinâmica, avaliação respiratória e avaliação motora. E sobre referente à escala de sedação que nós utilizamos aí à beira-leito? Temos várias escalas de sedação, né? Temos a Haas, a Hansen, né? E mais para criança, para a população pediátrica. E qual que nós utilizamos? Então, a mais indicativa seria a escala de Comfort B. Então, é uma escala também para avaliação de dor e sedação em ventilação mecânica nesses pacientes pediátricos. Então, ele avalia os sinais de alerta, se o paciente apresenta calmaria ou agitação psicomotora, a resposta respiratória, o choro, alguns movimentos físicos, o tono muscular e a tensão facial. Então, ele tem uma pontuação de 1 a 5, né? Quanto menor a sua pontuação, menor aí o sinal se o paciente não estar sedado, tá? Então, essa escala que nós utilizamos à beira-leito para avaliar a sedação desse paciente. Não é a Haas, que não é indicada para a população pediátrica, também não é a Hansen, que também não é indicada para a população pediátrica, e sim a de Comfort B, tá? Que é mais indicativo para a população pediátrica. E para mobilização precoce, né? Utilizamos também escala, é muito importante para a gente poder aí avaliar o grau de mobilidade desse paciente, de funcionalidade. Então, a escala de mobilização precoce, nós utilizamos em pacientes criticamente graves, utilizamos a FSS, Funcional Status Scale. Então, ela tem 3 níveis. Então, avalie então, o nível 1, se a criança está entubada, né? Quais são os parâmetros ventilatórios, se está com suporte ventilatório através da traqueostomia, se apresentou algum evento neurológico agudo, se tem aí o uso de drogas vasoativas, se está com uma sedação profunda. E o nível 2, né? Você está entubado, está em traqueostomia, se esse paciente apresenta uma resposta motora, né, ao toque, como estão os parâmetros ventilatórios, se está fazendo uso de ventilação não invasiva, se está fazendo uso de terapia de substituição renal, se é diálise ou hemodiálise, né? O acesso ao femoral. E o nível 3, se o paciente está fazendo uso de oxigenoterapia, DVE, né? Por alguma alteração aí neurológica, a AVNI e o nível de consciência. Então, esse score, né, essa escala, quanto menor a sua pontuação, melhor a sua funcionalidade ali para o paciente. Então, é uma escala que a gente aplica beira-leito na UTI pediátrica. Então, ali no nível 3, o que nós pode estar realizando, né? Nível 3, nível 2, nível 1. Sempre começa ali para o nível mais baixo. O nível 1,
né? Mudança de decúbito a cada 2 horas, a 4 horas à noite, posicionamento funcional. O nível 2, atividade do nível 1, né? Além do posicionamento, estimulação sensório-motora ali dos lactentes, sedação à beira-leito, tudo bem? E considerar também a saída desse paciente do leito. E o nível 3, atividades além do 1 e do 2, saída do leito e estimular a deambulação ali do paciente. Então, uma escala que nós aplicamos, que é super válida, né? Que toda a equipe já conhece essa escala. Então, nós utilizamos para realmente manter a funcionalidade desses pacientes. A gente sabe que o imobilismo é muito rápido quando a criança está enferma, né? Ela está num estado crítico. A perda de tônus muscular, atrofismo, a encurtamento, né? Então, realmente, se a gente conseguir manter, né, pelo menos as funções que esse paciente tem, né? Então, para a gente reabilitar esse paciente é um pouco mais fácil. A gente sabe que também que o uso de drogas, né, como as sedações muito intensa, né, leva à deteriorização ali da força muscular desses pacientes. E a última, vamos falar sobre a avaliação de força muscular. E como que nós avaliamos, né, a força muscular nesse paciente? Somente olhando, né? Infelizmente, é algo que sempre pula na população pediátrica. Se o paciente está andando, ele tem uma boa força muscular. Não é bem assim. Temos escalas padronizadas, um equipamento, né, um dispositivo que padrão ouro seria o dinanômetro aí de pressão, para a gente avaliar aí a força muscular desses pacientes periféricos. Mas nós sabemos que nem todos os hospitais, principalmente no Hospital do SUS, não temos esse recurso. Então, o que, que nós podemos realizar? O teste de um RM, de uma repetição máxima, que é através do pezinho. Então, a gente avalia o membro superior, bíceps e quadríceps. Colocamos ali, vamos supor, estou atendendo ali uma criança de 10 anos. E eu coloco ali aleatoriamente, tudo bem? Ah, eu vou colocar um pezinho ali de 3 quilos para ele fazer uma flexão, né? Ah, ele fez 1, 2, 3, então tá leve para esse paciente. Então, eu falei, vou colocar 5. Coloquei 5. Ele realizou uma contração, um movimento completo, e na hora de ele realizar a segunda, ele não consegue. Então, realmente foi a carga máxima que ele paciente. Aí a gente calcula 40, 30, 40, 50, 60% aí da carga máxima que ele levantou. Eu tenho um teste muscular manual, que é o grau de força muscular, porém, ela tem as suas variabilidades, porque nem é sempre que o mesmo terapeuta avalia, né? Que faz avaliação e reavaliação. Por quê? Eu tenho como posso dizer, eu tenho uma força, outro colega tem uma força, porque geralmente a gente faz com a mão, né, fazendo uma resistência, então ela é um pouco, não é um pouco fidedigna, mas dá para a gente ter uma noção. Então, é uma escala que gradua aí de 0 a 5, de 0 quando há nenhuma contração, e 5 quando o paciente apresenta aí uma força manual, ele vence ali a resistência, né? Mas, como exemplo, quando a criança já está andando, né? Então, esse paciente já tem uma força aí, grau 3, tá? E mas como que eu consigo avaliar, né? Temos que utilizar a forma lúdica nesses pacientes, né? Então, o que que eu faço geralmente? Eu peso na enfermaria, até na UTI, tem aquelas balanças de chão. Então, eu peso lá um brinquedo, lá uns 3, 4, aí deu 1 quilo. Aí, se a criança já tem, ela contactua, já tem um entendimento, fala, pega ali para tia, pega ali para Fis os brinquedos. Aí eu vejo realmente o grau de força, ela conseguiu pegar todos. Ela consegue levantar aí 1 quilo, 2 quilinhos. Então, é uma forma de eu realmente contabilizar aí a força desse paciente. Mas aí vocês me perguntam, essa escala realmente de avaliação muscular é para quando a criança contactua, ela é colaborativa. E para os lactentes? E como que a gente avalia a força muscular desses pacientes? Através das etapas motoras. E quais são as escalas que nós utilizamos? Eu não coloquei aqui, mas escalas que a gente utilizamos para avaliar o desenvolvimento motor seria a TIMP e temos a Alberta. Então, criança lactente, para a gente avaliar o grau de força muscular, não há
essa possibilidade, mas a nossa função é avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, as etapas motóricas em torno de até de 2 anos, então através da escala TIMP e da Alberta, tá? Para finalizar aqui, temos o score de dor, né, as escalas de dor, que é muito importante, que paciente, né, enfermo, né, na UTI apresenta dor, não é só paciente respiratório que nós atendemos, mas também tem o paciente ortopédico, alguma cirurgia abdominal, que a dor é muito limitante ao nosso atendimento. Então, antes de nós iniciarmos o atendimento da fisioterapia, utilizamos também a escala de EVA, que é a escala visual analógica, né, que é a escala de dor. Eu gosto de ter associado esses desenhos, porque às vezes a criança tem dificuldade de graduar através do número em relação à dor, né? Onde 0 é sem dor e 10 é uma dor máxima. E a gente tem que ter aquela percepção, porque a criança não quer fazer alguma atividade, ela vai colocar ali, ó, eu tô com cara ali vermelha. Então a gente tem que ter essa percepção se o paciente está falando a verdade ou não. Mas esse paciente que foi submetido a qualquer tipo de cirurgia, pode ser torácica, abdominal, ortopédica, ele vai sentir dor. Então, sempre casar ali o nosso atendimento após o uso de medicação de dor, tramal, dipirona, né? Sempre a gente olhar na prescrição da enfermagem, qual que é o horário para eu conseguir dar um intervalo aí de 30 minutos e após a gente consegue realizar o nosso atendimento de fisioterapia, tá? E a última seria uma escala de dor, chama FLAC, tá? São crianças menores de 7 anos e são aquelas também crianças que não verbalizam, né? Que a gente sabe que tem muitas crianças autistas, né, que não têm a verbalização, ou mesmo lactente também, então, é uma escala que a gente avalia realmente a dor desse paciente. Pediátrica, tem a NIMPS, que o José Sucena falou anteriormente, mas é uma escala de neonatologia, mas é a escala pediátrica, né? Lactentes, criança mais ou menos lá de 9 meses, 1 ano, talvez ela não fale, né? Então, quais são as características que a gente pode avaliar esse paciente que ele é apresentador? A face, as pernas, atividade, se ela tá quieta ou tá agitada, o choro, como que tá esse choro, né? É gemido, choramingo ou tá sem choro? E a consolabilidade, né? Você tá satisfeita, relaxada, tá tranquila? Então, uma escala também tem a pontuação, quanto maior sua pontuação, maior realmente a dor desse paciente, tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Então, são as escalas que nós utilizamos para pediatria, que é fundamental para a gente traçar nossos objetivos e condutas. Então, serve para a gente padronizar o nosso atendimento, para não ficar eu acho, você acha, tu acha. Então, para a gente padronizar. Então, se vocês tiverem conhecimento, agora passar adiante lá ali para sua coordenação, para o seu gestor, para ter o emprego dessa escala. Não adianta você aplicar e o outro colega não aplicar, tem que ser algo conversado, algo replicado ali no ambiente hospitalar.